Olá, boa noite. Tudo bom, gente? A gente não tem feito muitas lives, né? Mas hoje a gente tem uma live muito especial com uma pessoa muito especial aqui para mim, para o Manarse. A gente se conheceu aqui no Manarse e a gente hoje tem uma parceria muito legal. A gente tem um grupo com algumas outras professoras e que é o nosso grande grupo de apoio e ela faz hoje parte da minha vida, né, nesse sentido. E vai ser um prazer enorme estar conversando hoje com a Jéssica e a gente falando um pouquinho sobre o acolhimento contínuo dos bebês. E é interessante a gente trazer, né, desta forma, porque é realmente um acolhimento contínuo, é um acolhimento que às vezes sofre algumas intermitências e, né, alguns feriados e na outra semana as coisas mudam, a questão das férias, então, né, ou de uma viagem, alguma coisa assim. Então, como que isso funciona? O legal de hoje é que a Jéssica vai realmente trazer a experiência dela com bebês e crianças pequenas. Eu também tenho essa experiência, mas eu queria muito ouvir da Jéssica ela contar essa rotina, ela contar como as coisas funcionam. Ela, né, acho que ela já tá por alguns anos nessa faixa etária. Então, eu acho que vai ser interessante a gente bater esse papo. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. A nossa live vai ficar gravada. Convida aí o pessoal aí na setinha para quem, né, tem bebês em casa, tem dúvidas em relação a essa adaptação a um novo espaço, né, adaptação a uma nova pessoa, as novas pessoas de referência na vida desses bebês, como isso funciona, de que forma a escola pode contribuir. Então, tem algumas questões que eu acho que são importantes a gente estar discutindo, trazendo, né, pra gente sempre, como é que eu posso colocar? Estar respeitando, né, esse ser, esse sujeito, desde o seu nascimento como sujeito de direitos, que é o que a gente sempre traz aqui, e ter, né, nesses adultos de referência, pessoas realmente capacitadas para estar lidando, né, principalmente nesse primeiro momento, que é um momento tão delicado. E até ontem o Ed, que até vai fazer a live comigo na semana que vem, e a gente vai falar também sobre essa questão emocional das crianças, ele postou uma parte do livro do Bowlby, e eu até estava conversando isso com a Jéssica veio falar comigo sobre o livro, e é interessante a gente lembrar aqui, eu acho que mais do que interessante, é muito relevante a gente lembrar aqui, que tudo que acontece na vida desse bebê reverbera por toda a sua vida. Né? O Bowlby já fala isso no livro da Teoria do Apego, que Pickler também trabalha muito em cima disso, então eu acho que é muito importante a gente refletir, né? E que sujeito é esse que a gente está ajudando a constituir, a se constituir, né? Porque ele também se constitui através da gente, através da interação, que é o essencial, né? Fundamental ali, né? Nesse acolhimento. Então, eu vou chamar a Jéssica. Eu já vi que ela tá por aqui. E a gente vai bater esse papo hoje. E eu conto com a participação de vocês. Aceito também sugestões pra gente das lives. Fiquem à vontade. Essa live, Jéssica, boa noite. Boa noite. Essa live foi super pedida, né? Por aqui. E assim, a gente já tá ensaiando fazer uma live um mó tempão e não tinha pessoa melhor para contar, né, a sua rotina com os bebês, com as crianças pequenas. Bebês a gente fala, gente, pelo menos até uns 2 anos, né? Ali saindo daqueles 2 anos, porque ainda é uma criança que ainda está conquistando a sua autonomia, uma autonomia da mobilidade e tudo mais. Então, ainda é uma criança que requer muito esses cuidados, né, Jéssica? Então, eu estou muito feliz de receber você, é uma parceirona, né? Uma pessoa, a gente tem esse grupo e a gente assim se segura muito lá, né? A gente se sustenta, aquela coisa de a gente deu as mãos, então estamos lá. E para mim, você tá até emocionada, gente, sério, porque a Jéssica foi uma pessoa que entrou na minha vida e ficou, né? Então, e que faz muita diferença. Então, para mim, é um prazer enorme ter você aqui. Nossa, Carlinhos, então assim, boa noite para todo mundo. Quero compartilhar dessa alegria, né? Porque assim, a gente compartilha a vida, né? Todo dia a gente está juntas de alguma maneira, mesmo que à distância, né? Nós nos conhecemos por conta da educação, nós nos mantemos fortes também por conta dela. E assim, é um prazer enorme, principalmente falar do que a gente ama, né?
Então, assim, esse convite, como eu coloquei, é irrecusável e com muita alegria que eu estou aqui hoje no Almanac. Me sinto parte dele e vamos bater um papo sobre isso. Pois é, eu vi que Jéssica eu até repostei, né, gente? Jéssica fez todo um esquema aí das coisas que ela vai falar. Então, assim, hoje é realmente é o palco é todo dela. Eu quero que ela traga esses relatos, a gente vai estar conversando em cima, né, dessa questão toda mesmo, dessas experiências que a gente acaba tendo nesses primeiros momentos das crianças, né, nesse ambiente. Que assim, é difícil, a gente quer defender esse ambiente de creche, né, gente? Porque é um ambiente mais próprio para as crianças menores, mas não necessariamente isso acontece. Algumas crianças pequenas, elas acabam inseridas em espaços escolares mesmo, né? Algumas crianças ainda, infelizmente, no berçário, inseridas em espaços com livros, né? Com o tempo todo dentro de sala, né? Não tem essa questão de levar as crianças lá para fora, não veem ainda a importância. A Jéssica caiu, gente. Não veem ainda essa importância, né? Da criança na natureza, da criança explorando os materiais não estruturados. Algumas pessoas, algumas abordagens chamam de materiais não estruturados, outros materiais heurísticos, né? Brinquedos heurísticos. Então, tudo dentro do mesmo propósito. Então, a gente ainda vê, a gente escuta muitos relatos, infelizmente, né, desses espaços mais escolarizados e mais adultizados, né, Jéssica? Você caiu. Aí, Carlinhos, internet às É, vezes traz essas surpresas, né? acontece, não, acontece, né, direto. É que eu tô falando aqui, é essa questão, assim, do que você vai trazer e dessas experiências que a gente também teve ao longo da vida, em vários espaços, né? A Jéssica não tá trazendo somente uma questão do espaço onde ela trabalha hoje, né? Onde hoje ela exerce essa função, mas da nossa experiência de vida, da experiência dela de vida, de coisas que a gente escuta também, né, Jéssica? A gente tá lá no grupo que a gente tá num debate super grande em relação aos bebês dentro de sala de aula, com uma das nossas amigas lá. Então, eu estou falando sobre isso. A gente ainda vive com esses espaços muito escolarizados para esses bebês que chegam nesse primeiro momento e que acabam não tendo um acolhimento adequado e muito menos contínuo, né? Isso é uma coisa que quase não existe, por uma questão mesmo de já quererem colocar livros e a criança o tempo todo ali dentro da sala e aquela coisa de fazer rodinha. Até que ponto isso cabe, né, para esses bebês? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então me conta, Jéssica, um pouquinho assim dessa sua experiência, o que te inquieta, o que né, te busca, faz você ir buscar, para a gente entender melhor. É, então, assim, a gente começando a olhar, né, quando a gente fala assim de acolhimento, né, e a gente ouve N nomenclaturas, né, como as meninas também fizeram a live com você anteriormente, falaram um pouquinho sobre cada uma delas. A gente sabe que existem formas diferentes de adaptação, de acordo com as escolas, com as suas ideologias, filosofias. Então, assim, tem escolas que os pais entram, tem escolas que os pais já se separam no primeiro dia. Então, assim, tudo isso também vai reverberar de alguma forma como essa criança vai chegar naquele novo ambiente, né? Então, assim, acho que primordial, antes de qualquer coisa, os pais, quando fazem as visitas, eles precisam tirar todas as dúvidas. Porque, assim, às vezes, né, é uma inquietação do Marcelo, né, Bueno, que ele fala até no livro No Chão da Escola, e também é a minha, né? É a escola que escolhe as famílias ou as famílias que escolhem a escola? Então, assim, quando a gente para pensar nesse primeiro momento, a gente tem que entender que algo chama atenção. Algo já te acolhe nesse primeiro encontro. Quando você chega lá para conhecer aquela escola, para você observar que mesmo que seja, né, uma visita rápida, a gente sabe que não dá para ser demorada, até por conta mesmo de demanda e de outras visitas, principalmente em períodos específicos, não é o caso da educação infantil, porque a gente recebe crianças o ano todo, mas que a gente sabe que isso já é um primeiro encontro, Sim. né? Como que você se sente, o que te atrai, né? Qual a referência que muitas das vezes a gente sabe que a gente recebe indicações para isso e como que isso vai se dar. Então, assim,
Outro ponto que eu acho também importante a gente falar um pouquinho rápido, Carlinha, é esse ponto da primeira reunião, né? Então, assim, é um primeiro encontro das professoras com os pais. É nesse encontro que, além das apresentações, a gente vai fazer os combinados, a gente vai querer entender um pouquinho dessas famílias. A gente sabe que a gente trabalha coletivamente, mas a gente trabalha com a especificidade de cada família. Então, a gente fala de ideologias, a gente fala de crenças, a gente fala de muitas coisas que para a gente chega como uma turma. Mas até filtrar para a turma quantas histórias, quantas vivências, quantas experiências diferentes a gente recebe. E a gente também precisa acolher tudo isso. É. Então a gente tem que ter este cuidado. Sim. Só dar um Você quer recado falar aqui. alguma coisa? Ana Paula, Pedagogia e Natureza, tá pedindo pra gente dar uma olhadinha no perfil dela, né? Manda uma mensagem lá no direct, Ana Paula, que depois a gente entra sim. E essa questão que você está trazendo, Jéssica, eu acho que é importante a gente também aquietar um pouco o coração desses pais, porque às vezes uma escola que serve para um não serve para outro. Atende uma família, mas não atende a outra. Então você está trazendo essa questão assim, antes da criança adentrar esse ambiente, né, os pais vão escolher ou vão ser escolhidos, porque alguns ambientes, né, captam a gente e até aí tudo bem. Mas eu acho que é importante essa família ter essa segurança do que está escolhendo e não escolher por causa de outras famílias. Então, isso é muito individual, isso é muito, né, pessoal ali, dentro daquela, como você trouxe, de crenças. Tem algumas escolas ainda, né, que seguem religiões, tem escolas que acreditam, né, em outras abordagens. Algumas abordagens, por exemplo, muitas abordagens que a gente defende, alguns pais não conseguem se adaptar, acham que é tudo muito livre. Não. Por mais que a gente defenda, as coisas demoram um tempo também, né, para processar, para as pessoas processarem que isso é bom. A gente está adentrando isso na sociedade, né, no Brasil, com mais força, com esse respeito e tudo mais. Então, eu acho importante a gente deixar isso bem claro, né? Tem que fazer sentido para vocês, para essa família. E essa criança é muito importante esse primeiro momento de reunião e tudo mais, porque quando tem um grupo já formado, a professora precisa ter acesso a essas individualidades desse sujeito que chega, no sentido que existe o grupo, mas existem as singularidades, e aquela criança ainda não fala, ela não se expressa oralmente, ela se expressa através do seu corpo, né? Mas ela ainda não se expressa oralmente. Então, os pais precisam ter essa troca. E essa troca também, eu acho que é uma troca diária, né? Dormiu bem, comeu bem, tá se sentindo bem, demonstrou alguma coisa. Eu acho que isso também faz parte desse acolhimento, né? E essa dica é importante para quem trabalha com bebês. Então, e aí, depois desse primeiro encontro, da reunião, a gente tem o primeiro encontro com as crianças e as suas famílias, né? Então, assim, eu acho que também é de extrema importância, nesse primeiro momento, é claro que na instituição na qual eu trabalho, os pais adentram, né? Eles fazem parte desse processo até a criança se sentir segura, e depois a gente faz essa separação e esse horário vai mudando gradualmente. Mas, assim, eu acho que é o momento da criança se sentir naquele ambiente, explorar, enquanto a gente tem um momento, mesmo que rápido, com cada pai e cada mãe. Então, assim, lá nós temos esse hábito de conversar, né? O que gosta de brincar, gosta de histórias, gosta de música, o que atrai aquela criança? É claro que a gente vai conhecer ela cada vez mais no convívio. Mas nada melhor do que um pai e uma mãe apresentar o seu filho, né? Falar do seu filho. E isso vai tocar a gente de alguma maneira. E aí a gente já entra nessa questão da escuta, desse acolhimento que você fala, que é diário. Então, assim, a gente tem, claro, os meios de comunicação, a gente tem as agendas, que é de extrema importância. Hoje a gente já fala de uma tecnologia, né, de um vínculo mais estreito em relação ao WhatsApp, quem adere, algumas instituições. Então, assim, mas antes de qualquer coisa o bom dia, o como foi, as informações que podem estar na agenda. Olha, não dormiu bem, né? Está apresentando uma tosse alérgica. É claro que a gente também está na pandemia, então a gente está vivendo novas coisas com relação aos sintomas das crianças. É um grupo que chega para você que às vezes tem até crianças que já são da escola, mas a maioria é nova. Então, assim, a todo ano você recebe novas famílias também.
né, adentrando aquele espaço escolar. E aí, Área para é uma faixa etária que entra criança o ano inteiro. Por o isso, ano inteiro. tem essa questão do acolhimento contínuo. Uma criança que já tem um vínculo, sente também quando entra uma outra criança. Essa idade, até uns 2 anos, né? O maternal um ali, ainda a criança, adentram crianças novas nesse grupo quase que o Em tempo outros todo. períodos. Então, eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso nesse sentido. Muitas coisas acontecem na vida dessa criança nesse primeiro momento, são muitas primeiras vezes. Por isso, né, o Muito. acolhimento, esse E cuidado. as repetições, né, que trazem também esses conhecimentos, o senso de pertencimento, né? E aí a gente entra também em questões de habilidades, de competências, de quem é essa criança. Então, assim, eu acho que além desse diálogo mesmo que rápido, numa entrada, numa saída, né, as informações que são diárias na agenda, que também é importante essa família saber o que está acontecendo, como que isso, né, se dá, muitas das vezes mesmo com a escolha consciente da abordagem, né, da metodologia que a escola tem, as famílias ainda precisam de auxílio para saber como que isso acontece, porque elas remetem muito à infância que elas tiveram, né, a essa escolarização que elas passaram. Então, assim, a gente tem que ser delicadamente, estar disponível também para estar sempre sanando essas dúvidas e estreitando esses laços. Porque a gente fala assim, a gente recebe as crianças na escola, mas a gente recebe elas juntos com a família. Então, Sim, assim, a gente não compartilha só com a criança, a gente compartilha com a família. Então, assim, esse vínculo seguro, né? Esse vínculo de que a gente pode estar ajustando o que for necessário, a gente está para ajudar, a questão da parceria, o coprotagonismo dos pais, isso é de extrema importância na nossa relação profissional, né, e família. Então, assim, a gente costuma muito ouvir, né, aquela frase, ah, parceria que dá certo. Eu acho que, assim, é uma frase muito comum, mas que muito real também. Então, assim, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Então, a criança chega, você vai chegar, você vai cumprimentá-la, né? Pelo nome, ela tem uma identidade, você pode cumprimentar esse responsável, esse adulto que veio acompanhando ela, e você pode já fazer um convite. Então, assim, esse convite para esse brincar, para aquela manhã, aquela tarde, né, ou aquele dia, que tem crianças que passam o dia na escola em horário integral, como isso pode acontecer? É só pegar ela pela mão? É só levar até a sala, referência? Não. Você pode levar um objeto que você já percebeu que ela tenha, né, uma apreciação, ou alguma pesquisa que ela começou no dia anterior e você pode levar um pouquinho daquela pesquisa, se der para mover de uma forma que vai convidá-la para entrar novamente. Entender que o choro, né, a linguagem do choro, ele tem muitas linguagens dentro dele. Então, assim, não é porque ela entrou chorando ou porque naquele dia ela chorou que está tudo acabado, né? A gente sabe que a gente tem um pouquinho desse extremismo, né, em relação ao choro na infância, e as pessoas, ih, tá chorando, então não vai nem entrar. Aí os pais começam, né, a se desestruturar de alguma forma. Não estou julgando os pais. Eu sei o quanto é difícil a gente ver os nossos filhos chorando. Mas, assim, a gente precisa confiar nas nossas escolhas. Então, confiar naquela profissional, confiar naquele ambiente e ciente de que quando a gente vai receber essas crianças, né, bem pequenas, a gente tem que pensar principalmente nesse ambiente. Que verdade, ambiente é esse que eu vou oferecer para essa criança? sim. Né? Como que eu vou alocar a minha sala? Como que eu estou respeitando ela? Como que eu estou convidando ela para fazer as suas pesquisas? Então você tem que olhar para o seu grupo, você tem que olhar para cada criança, você tem que olhar para as necessidades, né, daquela faixa etária. E aí sim, eles vão começar a vir, vão começar a se sentir pertencentes. E isso não quer dizer que daqui a 4 meses eles não vão chorar para entrar em algum momento, porque é o que a gente conversou. Tem muitas coisas que afetam as crianças dentro também das suas rotinas familiares, que isso pode vir a chegar na escola, uma noite mal dormida, né? Um resfriado que pode estar vir para acontecer, uma mudança, irmão chegando, né? Uma mudança de casa. Então, assim, a gente sabe que tem muitas coisas. Então, o que a gente precisa, principalmente, é paciência nesse processo. E a gente começar esse processo sabendo que vai dar tudo certo, né? Sim. A gente deseja que dê tudo certo. Porque até a nossa segurança, a gente sabe quanto que as crianças são sensíveis, né? Intuitivas, elas vão sentir também na nossa fala, no nosso carinho, na mão segurando, se a sua mão está, né, mais gelada, que está com uma temperatura diferente. Eles têm essa percepção muito mais aguçada que a gente.
Sim, Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, para a gente estar trabalhando com essas crianças muito pequenas, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Além de, claro, um estudo contínuo, que a gente precisa se aperfeiçoar, né? A gente sabe a luta que a gente tem sobre isso dentro das escolas, a história que a gente vem sobre a educação, quantas coisas que passaram por cima, e a gente vê que isso faz falta em algum momento, em alguma rotina, em alguma escola, e crianças que sentem com tudo isso. Então, sim. assim, olhando novamente para esse espaço, então, assim, convidei essa criança. Quer dizer que ela entrou bem, ela não vai chorar? Ela vai chorar. Ela está crescendo, ela está passando por novos desafios. A gente tem as faixas etárias, né? Também das crianças muito pequenas, quando a gente fala de 2 a 3 anos, que tem as transições. Então, ela Sim. deixa de ter uma chupeta, ela deixa de ter uma mamadeira, ela faz um desfraude. Então, assim, são processos de crescimento e processos que deixam marcas, né? Processos que a gente está ali. Se Não te ouvi, tá? adultos sentem esses movimentos de transição, coisas na vida que ficam para trás e que a gente tem que mudar. Imagina essa criança que ainda não tem nem a capacidade cognitiva de processar isso tudo. Então, isso demora um pouco. Deixa eu só fazer alguns parênteses aqui das coisas que você falou, mas também voltar um Claro, pouco o Ed. O Ed que vai estar com a gente na semana que vem, essa pessoa querida que, além de pedagogo, agora é psicólogo. Então, assim, eu vi. ele para acrescentar. Ele está falando que essa apresentação da família, né, é uma reflexão que essa própria família faz. Será que eu estou percebendo a minha criança, né, seus desejos, suas vontades? Eu acho que isso é muito importante, porque nesse mundo corrido também que a gente vive, né? Será que isso tá eu tô tão envolvido com a vida dessa criança? E por que que isso também é tão importante que a Maristela tá trazendo aqui? Eu não sei se foi a Maristela que veio falar comigo no direct esses dias, falando, eu acho que foi ela. É que eu recebo muitas mensagens, gente. Eu não tenho tido nem tempo de responder tudo. Eu tô trabalhando os 3 turnos. E a Maristela estava falando sobre essa dificuldade de transição, de adaptação do pai, ficar ou não ficar durante esse acolhimento, nesse primeiro momento, alguns trabalhos. O que eu penso sobre isso? E aí também vou pedir a opinião da Jéssica. Eu acho o seguinte: a partir do momento, né, que você teve um filho e que você decidiu colocar ele nesse ambiente, teve a necessidade de colocar, às vezes a gente não coloca porque a gente quer, a gente coloca porque realmente a vida, né, demanda isso. Eu acho que a gente tem que se preparar para esse momento. E não porque o adulto não consegue, mas é porque é importante para essa criança nesse momento. Essa criança que nesse momento se vê colocada num outro espaço, com outras pessoas que ela nunca viu, com outras crianças, né? Ela não é mais aquele centro das atenções. Isso marca essa criança negativamente de forma muito profunda, né? É como para essa criança é como se fosse uma ruptura muito grande. Imagina, né? Essa criança que eu já vivi isso assim, pais que não têm tempo e tudo mais. Mas eu acho que esse tempo ele precisa acontecer. Eu acho que isso precisa ser um momento que nem a gente planeja. Final de semana eu vou na praia, né? Eu vou fazer isso, eu tenho a minha rotina, eu saio para trabalhar de manhã. A gente não planeja as coisas na vida. Isso também deve ser planejado, né? Não dessa forma tão simples como eu vou na praia no sábado, mas se a gente faz esses planos, a gente não consegue fazer planos para as nossas crianças, para os nossos próprios filhos, nesse adentrando esse novo momento e até o que você está trazendo, toda dessa transição, né? Ela está saindo daquele espaço seguro dela. Ela saiu do primeiro espaço Olha, seguro, né? Que foi o útero, e foi para um outro espaço seguro que era a casa dela, com as coisas dela, com a família dela, com as pessoas que cuidam dela, que são as unanimidades em referência para aquela criança. E aí, de repente, você coloca a criança num ambiente que ela fica 12 horas com uma pessoa que ela nunca viu. Porque, assim, gente, existem ambientes e ambientes, muito estranho. né? Que a Jéssica está trazendo isso aqui Sim, no ambiente. E existem ambientes que acolhem, ambientes que acreditam na abordagem, né? Principalmente numa abordagem mais piqueleriana, de cuidados e tudo mais, mas existem ambientes que não. E só um último parênteses que eu acho que é muito importante, como a gente estava trazendo o Bob, né, nessa nossa pré-conversa ali. Gente,
A Jéssica falou uma coisa que reverbera muito dentro de mim hoje em dia. Sempre reverberou, mas hoje a gente tem fundamento para falar. Porque é isso, a gente continua estudando, a gente aprende. A criança, quando ela tá nesse ambiente, né, ela tem um nome. Ela não é a princesa, ela não é a sua filha, ela não é a filha do fulano. Ah, olha lá seu filho chegando. Ah, lá vai pegar seu filho lá na porta. Ele não é o príncipe, o super-herói, o homem de ferro. Não. Ele tem um nome. Essa criança tem um nome, ela é uma pessoa, ela é um sujeito. E ele está se constituindo, principalmente nesse momento. Então é muito importante a gente respeitar isso. Por mais que as pessoas não concordem, né? Eu sugiro que vão atrás de estudar isso. Eu fiz todo um curso sobre isso, sobre essa questão da identidade, com a Silvia Nabiger, que é uma maravilhosa, e com a Amirta Shokri falando exatamente sobre essa questão da identidade. E por que isso pode vir a ser um problema? Porque essa criança, ela acaba deixando de se constituir como esse sujeito e se constitui achando que é uma princesa. E isso, gente, pro lado positivo e pro lado negativo. Pro lado do super-herói que acha que pode voar e se joga de algum lugar e se machuca ou acontece coisa pior. Ah, mas isso não existe. 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 Existem relatos, inclusive, sobre isso. Então, vamos prestar atenção. Acho que a Jéssica tocou num ponto sensível, né? Porque a gente aqui no Manaus traz essas questões que provocam, que nem todo mundo gosta, que às vezes me xingam também. Mas eu tô aqui para isso. Eu botei minha cara a tapa nesse sentido. Então, Jéssica, é isso. Eu acho que você falou perfeitamente. Essa criança tem um nome e ela tem que ser chamada por esse nome. E que não é fácil, né, Carla? Então, assim, quando ouvindo você, né, ouvindo o relato do colega também, que vai estar na live, né, que pode falar também com mais profundidade desse lado emocional, né, psicológico da criança, a gente tem que falar que ela está passando por uma identidade de grupo e a identidade dela quanto indivíduo. Então, quando você fala, ela sai lá do ambiente seguro dela e adentra uma escola onde ela tem que negociar, onde ela tem que emprestar, onde ela precisa se frustrar em alguns momentos, até por conta do crescimento, não é simples. Então, essa profissional que está ali, ela precisa estar preparada. Ela precisa ter uma visão de criança. Que criança é essa que eu acredito? Quem é esta criança que eu estou recebendo? Né? O que eu quero desta criança? Como que eu posso tocar esta criança de alguma maneira? Porque a gente sabe que essas crianças muito pequenas, elas não têm a linguagem verbal. Né? Elas ainda estão começando a ampliar esse ambiente verbal. Então, assim, a gente fala dessa escuta sensível, né? A gente tem a Kátia Tavares, ela fala muito sobre essa escuta primordial. Então, para eu ouvir uma criança, eu preciso tocar a minha criança interior. Para eu convidar essa criança, eu preciso estar com a minha criança presente para que ela saiba que eu estou ali. Então, assim, até o jeito de você falar, né? A gente acha que a escuta ela só é cognitiva. Não, a escuta ela é cognitiva e afetiva. Então, a gente também tem que tomar cuidado em alguns momentos que a gente, né, pesquisa, que a gente se aprofunda nos nossos conhecimentos. E quando a gente olha também para essa nossa prática, a gente tem que ter esta coerência. De, não é, estou te escutando, você quer água, eu vou te dar uma água. Não. Sim. É escutar o que ela fala através da linguagem corporal, através, né, de um momento mais reservado. E será que aquele momento reservado é um momento de pesquisa ou porque ela está chateada com alguma coisa? Então, assim, as profissionais de criança muito pequena, elas têm que ter este cuidado. Elas precisam, né, desenvolver isso. Não é fácil a gente escutar. A gente sabe que às vezes a gente atropela um ao outro adulto, né? Então, você imagina dentro de uma sala, vamos botar com 10 crianças pequenas, todas ali afloradas, cheias de informações, precisando assimilar tudo, acomodar aquilo tudo para desenvolver, né? Então, assim, não é simples. Aí você fala também, você trouxe uma coisa também quando você fala, né, da questão do trauma. Eu estava ouvindo, eu gosto muito da Kátia Tavares, né, do Civilis Antônio, e eles falam muito dessa questão do acolhimento. E aí ela fala, ela até tem um nome do médico, agora eu não me recordo, mas quando ele fala a criança se machuca, ela não causa um trauma por causa da dor, né, da queda. Ela causa um trauma porque ela não foi acolhida na sua dor.
Então, assim, é aquela hora que a gente tem que parar. Será que a gente acolhe, principalmente na pandemia, né? Só esticando a mão? Ou de longe porque tem um vírus aí? E tem Ou aquela, porque eu estou de máscara? tem Não aquela te questão ouvi. do adulto. Quando o adulto cai, se machuca, bate em alguma coisa, todo mundo pergunta: Todo mundo corre para perguntar se tá bem. aconteceu alguma coisa? Nossa, doeu? E a criança cai, se machuca, chora e fala assim: levanta, já passou. Não, não foi nada. Não foi? Foi. Foi, doeu. Por que que com um adulto dói, machuca, você, né, fica assustada e com essa criança não? Né? Então, aí, mais uma vez, entra essa questão do não respeito a esse sujeito, né? Em toda Aí, direito. e quando você diz dessa coisa do afeto, eu acho que esse primeiro momento é muito afetivo, tem que ser, como toda educação, né? Eu hoje reforço que eu tô nesse, Dependente de faixa etária. né? Mas a afetividade, ela continua, você precisa trabalhar isso com as crianças, mas existe uma coisa chamada o afeto profissional, que entra novamente Sim. nessa identidade. E eu acho que a gente também precisa pensar nisso, né, Jéssica? Essa criança não é seu filho, aquela criança ou a outra criança não são suas crianças preferidas, aquela criança Não. que, para ficar recebendo beijos e abraços, isso não é afetividade. A afetividade profissional, o carinho, ele vem através de um bom cuidado, através desse olhar, dessa Sim. escuta ativa de todo o seu corpo, das preferências dessa criança, de quando ela tá com fome, de quando ela tá com sono, de quando ela tá incomodada, né? Essa criança, ela fala. Então, esse adulto que tá ali atento ao que tá acontecendo, ele precisa ser profissional. Porque a gente confunde muito quando a gente fala de bebês, né? É tudo muito fofinho, eles são muito bonitinhos. Uma gracinha. Eu, Ou inclusive, já até que lembra, né? A gente tem relatos de, isso parecia com meu filho quando era é, pequeno. Então, é. assim, você acaba buscando características também e acaba depois tratando essa criança de uma forma diferenciada das demais por esse olhar. E alguns lugares, né, Jéssica, infelizmente, contratam profissionais não capacitados para essa faixa etária, achando que não precisa, né? É um depósito de criança, vai colocar ali, vai colocar um vídeo. Basta gostar, né? Hã? Basta gostar, né? A gente ouve muito isso. Não, você gosta de criança? Criança. Então, ou você é professora porque você gosta de criança? Às vezes nem Então, professor. assim, a gente sabe que Eu já trabalhei em a ambientes que gente nem sabe era, que a pessoa não era. E ficava um grupo de pessoas falando sobre a sua vida, sobre coisas pessoais. Claro que eu não fiquei, né? Porque, como eu sou de inglês, eu adentro muitos espaços, né? Eu não permaneço, eu adentro muitos espaços. E, assim, principalmente nessas aulas ditas extras, né? As pessoas vão fazer outras coisas, como se não tivessem as crianças ali, suas necessidades a serem atendidas. Então, você vê coisas muito complicadas de lidar. Eu, inclusive, já já vivenciei uma situação, né, numa escola onde tinha, falando desse afeto profissional, tinha uma profissional que não era profissional e que ela tinha uma preferência por uma das crianças e ela só dava atenção para aquela criança, as outras crianças choravam e tudo mais, inclusive com essas coisas de beijo, abraço, até nas partes íntimas. Isso foi descoberto não, depois, né, através de denúncia e tudo mais. Mas assim, olha o perigo dessa a situação, gravidade. né, quando você confunde isso. Então, eu acho que é muito importante esse profissional ser capacitado, esse profissional ter boas referências, né? Ser acompanhado de pessoas de dentro da própria instituição Das unidades. e outras pessoas também que estejam perto e se coloquem, né? Nesse momento, porque é complicado. É muito delicado mesmo, né, Carla? E a gente, claro que a gente fala de seres humanos, né? E a gente sabe quão falhos nós somos, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que quando a gente decide, quando a gente escolhe uma profissão,
a gente tem que saber que ela é uma profissão. E a postura e ética tem que estar em primeiro lugar. Né? É claro que a gente sabe que tem outras coisas importantes, como uma formação continuada, né? Como trocas, como muitas outras coisas. Mas eu acho que o primordial é você saber que você é uma profissional. Até para que as pessoas te respeitem profissionalmente. A gente sabe que dentro das escolas ainda acontece muito hoje, né? Em diferentes redes, em diferentes classes sociais, as professoras muitas das vezes serem atropeladas como se fosse alguém que só cuida. Como se esse cuidar não fosse um cuidar pedagógico. Né? Como se esse cuidar não tivesse uma importância diferente daquela casa. A gente vai respeitar essas especificidades, a gente vai valorizar essas famílias, o que elas acreditam, o que as crianças trazem para a gente, mas a gente tem que olhar para um coletivo. E quando a gente olha para esse coletivo, a gente olha para uma sociedade. Então, por muitos anos, a gente ouviu o quê? Ah, não, a escola forma para a vida. Não, a escola não forma para a vida, a escola faz parte da vida. Então, mesmo essa criança entrando muito pequena, ela está vivenciando um pouco da vida dela dentro daquele ambiente escolar. E aí a gente fala de tempo, né? E aí você falou lá no início, mas a correria, a gente tem pais que trabalham, que precisam. Então, como que essa adaptação acaba acontecendo, acaba sendo atropelada? Então, a gente fala de tempos cronológicos e tempos psicológicos. Então, acho que quando a gente fala de respeito para com a criança, a gente tem que olhar para essa criança, a gente ver que necessidade que ela tem e como isso pode acontecer. Então, se a família tiver que ficar 2 semanas fazendo esse horário, né, diferenciado, é melhor que faça esse horário diferenciado para que essa criança se sinta segura, para que essa criança comece a fazer vínculo com os profissionais, com as crianças que ela está dividindo naquele ambiente, para que depois ela consiga se desenvolver integralmente. Não adianta ela ficar ali porque eu preciso, porque eu trabalho. A gente entende essa parte de responsabilidade dos pais, mas essa criança tem a sua prioridade também nesse momento. Então, assim, às vezes acontece muito, né? Crianças que já foram da escola, que os pais nem querem que faça adaptação. Ah, já foi da escola. Sim, ela foi da escola, mas ela frequentava uma outra sala de referência. Ela tinha outros profissionais de referência. Então, assim, acalma. Vamos precisar de uma nova adaptação. Então, esse tempo também, ele é primordial para que essa criança, ela fique bem na escola, né? Para que ela consiga fazer construções, para que ela consiga também se expressar, porque a gente vai começar naquele coletivo esse desenvolvimento. Ela não fala, ela passa a falar, muitas das vezes ela não anda, ela passa a andar. Então, assim, a gente sabe que nessa faixa etária pequena, as conquistas são praticamente diárias. E não dá para Né? A gente fala desse movimento. Uma criança se adapta em alguns poucos dias, outras crianças demoram um pouco mais. E eu acho que isso também tem que ser respeitado. Outra questão que eu penso é desconfie dessa escola e desse ambiente que também fica dispensando esses pais. Porque também existe isso. E eu acho que principalmente esse espaço de bebês, esse espaço ele tem que ser livre e tem que ser de acesso aos pais. Não sou a favor de câmeras que dão esse acesso ininterrupto, porque eu acho que o que o professor sabe fazer como profissional não é o que os pais sabem fazer como pais. Então, eu acho que aí pode haver né, uma confusão, pode haver intromissões. Eu não sou a favor disso, mas a favor de eu vim pegar meu filho mais cedo, eu posso entrar, né? E esse ambiente ele tem que ser livre, principalmente nesse momento, porque uma escola que barra os pais na porta, ela é uma escola que tem coisas a esconder. E ela está escondendo o quê? Quando a gente está tratando de crianças, principalmente pequenas. A Jéssica estava começando a falar sobre espaço, né? Quando a gente voltou um pouquinho. Então, eu acho importante a gente pensar isso. Então, vamos, Jéssica, para o espaço que convida. Voltando para o seu... Eu sei que ela fez um cronograma, gente. E aí fala. O cronograma dela. Não, que nada. Você sabe que eu faço só para organizar a cabeça, mas pensamento não é nada linear. Mas, assim, voltando rapidamente, só para dar o exemplo do que a gente falou no início, né? Essa escola que tem as portas fechadas para os pais. Se a gente fala que a escola também é da comunidade,
como que você não deixa esse acesso livre? Aí é aquela pergunta, eu fui visitar a escola, vou perguntar. A gente adentra a escola? Eu levo meu filho na porta? Como que funciona essa logística de entrada e saída? São coisas que a gente já pode colocar como anotação, né? Quando a gente for fazer as visitas. Será que eu me sinto mais segura de dar, né, tchau na porta para o meu filho? Porque eu sei que lá dentro vai ficar tudo bem? Não. Eu gostaria de compartilhar mais da rotina dele. É claro que hoje a gente fala de uma pandemia, então tem muitas escolas com protocolos diferenciados, mas que ainda assim tenta acolher de outras formas as famílias, através de registros fotográficos, de vídeo. Hoje a gente tem as redes sociais. Então, assim, a gente tem outros meios para fazer essa conexão. Então, quando a gente fala dessa criança que está chegando nesse ambiente, a gente está falando de conectar. Então, a gente conecta a criança ao ambiente, a gente conecta a criança ao adulto, a gente conecta a criança ao outro, e isso também demanda tempo. Sim. Então, a gente sempre vai ficar nesse movimento do a criança, a sua especificidade, esse tempo da criança, que é o tempo psicológico, e a nossa disponibilidade para aquela criança e para aquela turma. Né? Então, acho assim, legal a gente falar um pouquinho disso e desse crescer compartilhado. Né? A gente ainda acaba, muitas das vezes, colocando as crianças, ela é dessa faixa etária, ela tem que fazer isso. Ela tem que se desenvolver assim. Aí tem muitas mães que perguntam, tá, mas vocês desfraudam o grupo? Então, assim, também é uma pergunta muito comum das crianças bem pequenas. Não, o desfraude, a gente entende que ele é uma escolha da família. Nós estamos aqui para apoiar. A retirada da chupeta, da mamadeira, do paninho, é uma escolha da família. Nós estamos aqui para ajudar, para buscar estratégias que muitas das vezes a gente, né, precisa, porque não é simples. Ah, o meu só tirou, no outro dia estava ótimo. Não, mas o meu precisou de um outro mecanismo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar com mais cuidado, né? Na hora que a gente fala de crianças. A gente tem muito hábito de botar as crianças numa posição onde elas não soubessem o que elas querem, como se elas não existissem e como se elas só fizessem o que o adulto deseja. Então, assim, eu acho que hoje a gente já tem tantos debates, a gente já tem tantas conversas. Você mesmo é um referencial de falar sobre isso, né? Sobre essa luta do direito das crianças. Qual é o papel também dessa criança na sociedade? Qual a responsabilidade dessa sociedade em olhar para essa criança? E eu acho que a gente tem que realmente cada vez mais enfatizar sobre isso. Ela é uma criança de direitos. Ela tem o direito de ser criança, ela tem o direito da brincadeira, ela tem o direito de muitas outras coisas, né? Como até Jean Franco traz sobre os direitos da natureza, que eu acho magnífico. E também ela tem o direito, principalmente, de ser respeitada. Respeitada em todos os sentidos. Sim. Então, assim, os pais, eles têm que confiar nas suas escolhas, eles precisam fazer uma relação com as profissionais e a gente vai ajustando isso na caminhada. Então, assim, eu posso dar até um exemplo meu mesmo, né? O Pietro, meu filho mais novo, ele muito pequeno, ele foi de outras escolas, né? E nunca teve problema algum com o processo de adaptação. Ele ficava bem, ajudava até as crianças que choravam. E aí, quando ele estava com 4 anos, ele foi, né, estudar na unidade na qual eu trabalho. E o Pia simplesmente passou a chorar enlouquecidamente. Ele passou a colocar coisas dentro da lancheira para falar que é minha, não eu posso lá levar o lanche da minha mãe. Então, assim, você vê que a criança também tem essa inteligência de minha mãe está ali perto, eu vou comover ela de alguma forma. E mesmo eu sendo profissional, mesmo eu sendo da escola, mesmo eu sabendo o quanto ele estava bem, o quanto ele amava aquele ambiente, eu ainda dialogando com ele, ele muitas das vezes resistia. Então, assim, às vezes a gente acha que não, isso acontece com o outro. Isso acontece com aquela família. Não, isso também acontece comigo, Acontece, aconteceu comigo, né? E acontece. você vê que ele já tinha muito mais entendimento, ele já tinha 4 anos. Pois Ele é. vinha da escola desde 1 ano. Ele já tinha passado em 2 escolas diferentes. Então, assim, as crianças também têm as suas inteligências. E Sim. eles vão ter esses artifícios também para comover a gente. Porque, claro, nosso amor é incondicional. A gente não quer ver, né? A gente associa muito choro ao sofrimento extremo. E não é. Muitas das vezes, esse choro é aquele final de semana que eu não queria que acabasse, aquele passeio que foi muito bom,
aquela visita na casa dos avós que, né, vai ser memorável. Então, assim, aquela mãe, aquele pai que trabalha muito, alguns ainda estudam também nesse período. Então, assim, a criança, ela quer. Meu pai e minha mãe me trouxe na escola, eu quero ficar com eles. Porque em outros momentos, eles também têm seus afazeres. Então, às vezes, as despedidas doloridas também é por esse motivo, não é por conta do ambiente escolar somente. É. Então, assim, eu acho que é esse ponto que a gente tem que olhar, a gente tem que relembrar mesmo, a gente tem que conversar. Ah, entrou bem, a adaptação foi maravilhosa, ele nunca vai dar problema em relação à entrada? Vai! E até no Vai que tá tudo bem. primeiro ano, segundo ano, eles ainda choram. É um ambiente novo, né? Alguns trocam de escola, vão para outras unidades. E eu sou professora de primeiro ano e a gente vive muito isso. A gente vê. E assim, ó, a gente já teve 3 semanas de aula, né? Que aula, porque a gente tá falando Carnaval. a gente. Tá falando aula, são nossos encontros diários. E 3 semanas o carnaval, e agora, né, a quarta semana de aulas. E as crianças chorando, pais que ficam lá, né, numa adaptação, claro que diferente de bebês, não ficam dentro da sala de aula, mas ficam na escola. Essa criança vai lá e recorre a ele. É todo mundo que pode fazer isso, gente? Não. Você pode fazer isso por 4 semanas? Não. Mas eu acho que essa criança pequena, você precisa fazer pelo tempo que ela precisa. E algumas crianças precisam de mais. Eu, Carla, fiquei 3 meses chorando quando eu fui pra escola, tá, gente? E aí, Ó, exemplo, Carla. boa de quando eu era criança, assim. E eu lembro que eu chorava fervorosamente. E aí? Por isso, assim, Eu já fui diferente. Eu dei tchau sem olhar para trás. Foi? Com 1 ano e 10 meses, simplesmente. Aquele tchau. Pois E é. tô na escola até hoje. É Amo verdade. tanto a escola que eu tô na escola até hoje. É o lugar que eu mais amo, assim, é estar na escola. Mas a minha mãe me alfabetizou em casa, pré-alfabetizou em casa. Ela me ensinava, ela era normalista, então eu não queria, né, dividir. A gente não quer, né, gente? Assim, na cabeça da criança é aquilo. Então eu senti muito, assim. Mas, porque para os professores também, a gente sabe que esse momento é um momento muito, muito difícil. Né? A gente aqui no Rio, gente, a gente tá fazendo um calor de sensação térmica de 50 graus. Eu não estou mentindo, tá? É de 46 a 50. Eu estava até lendo no jornal que a gente está vivendo uma onda como se não se vive há 10 anos, né? De calor. Então, assim, Semana mais quente, a capital mais quente. quente, tá muito quente. A gente quer levar as crianças lá para fora, as crianças choram, né? Chega uma hora que a gente também somos também seres humanos, professores são seres humanos, tá? Para quem não sabe, somos também. E às vezes a gente também fica, né, no limite ali daquela situação, porque além do calor, que não é só o calor, as crianças chorando e tudo mais. Então, é importante também esse apoio dos pais ali nesse momento, né? O pai que tá ali, que entende que também a nossa rotina, né? Precisa dessa sensibilidade, porque é todo mundo se acolhendo, né? É importante também a gente falar desse acolhimento dentro desse espaço. É importante a É gente um acolhimento mútuo. eu fico pensando nos meus professores, né, gente? Porque eu fiquei 3 meses chorando. Eu devia irritar muito, né? Porque gente, uma hora fica, aquilo irrita, né? Porque às vezes irrita até porque você não consegue dar conta de atender todo mundo, né? De acolher todas essas crianças nesse momento. Então é muito importante. E também, Falta abraço, né, nas crianças pequenas. exatamente, às vezes a adaptação ela começa com meia hora num dia, 1 hora no outro, e aí vai aumentando. E alguns pais acham que também em escolas, principalmente privadas, por estarem pagando por determinado período, né? Essa criança tem que ficar essas 4 horas. Esses pais vão ficar ali essas 4 horas. Então aí também tem duas coisas. Uma é a rotina dessas crianças, né? Que esse primeiro momento, ou em alguns momentos os pais estarem participando, ótimo. Mas não dá para ser o tempo todo também. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso junto. Até em respeito, até em respeito às outras crianças que estão lá, né?
Porque as crianças que estão bem, elas vão ver a outra criança com os pais e elas também vão desejar os pais dela. Então, assim, a gente está falando de, claro, respeitar a individualidade de cada criança, a necessidade, o tempo, mas a gente também fala das crianças que estão no ambiente. Então, assim, quando você fala assim, eu penso na minha professora, né? Fiquei 3 meses ali chorando. A gente sabe também que isso irrita, né? O choro contínuo. Como que a gente pode fazer isso? Assim, acho que a gente também pode buscar estratégias. Então, Sim, assim, a escola na qual eu trabalho, ela tem um ambiente muito amplo, né? A gente tem uma estrutura muito boa em relação a isso. Então, assim, eu posso fazer mais de um ambiente. Eu sim. posso receber no ambiente as crianças que já estão seguras, que já podem adentrar sozinhas, com autonomia, né? Auxiliada pelas professoras, como eu posso reservar aquele outro espaço, né? Convidando ainda com as famílias para que depois haja a separação. Assim, uma conversa que normalmente eu tenho muito com os pais é: olha, a gente vai deixar um tempo maior, né? Está sendo gradual, mas fiquem atentos ao celular. Por quê? Chorou, essa criança não conseguiu regular, não conseguiu voltar para alguma atividade do seu interesse, nós vamos ligar. Ela precisa se sentir segura, ela precisa saber que ela vai ficar ali, mas que o pai vai voltar, que ela pode também precisar desse pai num momento diferente, né, dessa mãe, e que eles vão voltar, eles estão disponíveis para ela. Não somente a escola, independente do que você falou, né? Não é porque eu estou pagando, tem que ficar. Então, assim, eu costumo até falar muito em relação a esse período, né? Mas meu filho já está ficando o horário, Jéssica. Sim, ele está ficando, mas mesmo ele ficando, ele ainda está em processo de acolhimento. Não é porque ele já fica, um exemplo, de 8 a meio-dia, que ele não está se adaptando, que ele não está acolhendo e sendo acolhido. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Pode ser que ele já venha há semanas e em algum dia ele vai precisar sair mais cedo porque ele não está bem por algum motivo. Então, Sim. assim, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que ter esse diálogo aberto. Então, assim, a gente também prepara esses pais para saber que nós estamos juntos nesse processo, né? Nós estamos nos acolhendo igual você trouxe, mas as crianças também precisam ter a segurança. E o que E a você. segurança também vai depender disso. E aí, quando a gente fala dessa estratégia, né? E agora que meu filho está ficando bem, chega a semana do carnaval. É, O que a gente pode fazer? Será que dá para ele levar um pouquinho da escola? Então a gente conversa, leva um pouquinho, né? A gente fez esse ano, as crianças fizeram algumas coletas de elementos naturais, colocaram numa garrafa transparente, né? Botaram água e levaram para casa. Então, assim, nesse período que está lá, porque a gente sabe que as crianças nessa faixa etária, elas não têm essa noção de tempo. Então, para elas, 1 hora ou 2 horas, um dia ou 2 dias. Então, é como que a gente vai fazer isso acontecer, né? Então, assim, a gente vai lá, vai levar um pouquinho da escola, a gente pede para os pais, não esquece de falar dos amigos, não esquece de falar das professoras, né? Lembra com antecedência quando vai arrumar de novo lá a mochila, separar o uniforme, para quê? Para que a criança ela consiga internalizar isso no tempo dela e para quando ela volte, seja uma volta tranquila, uma volta do ambiente que ela queira estar. Então, assim, esse ano aconteceu tá, uma coisa que assim, eu fiquei muito tá. feliz. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá? Bom, agora eu estou te ouvindo, que deu uma travada para mim. Uma coisa que me deixou muito feliz, né? Eu estou com crianças com 2, fazendo 3, e teve uma mãe que eu, conversando com ela nesse período, ela falou assim: Ih, Jéssica, ele está pedindo para ir para a escola. E aí, quando ele pergunta da escola, eu falo que a escola está fechada. Aí, mas que ela vai abrir e ele vai de novo. Então, assim, olha que alegria. Uma criança pequena, a primeira vez que está indo para a escola, e ele teve o desejo de voltar para aquele ambiente. Ele demonstrou isso de alguma maneira. Ele queria estar ali. E na volta, para nossa surpresa, foi muito tranquilo. Aquela volta com aquele abraço que ele, né, teve a necessidade de estar ali, naquele aconchego, e entrar e ficar bem. Você se sente E é seguro? uma coisa que normalmente Se que sente... surpreende a gente nessa faixa etária, né? A gente já tem a expectativa de que, olha, esse retorno pode vir a acontecer uma readaptação, como muitas pessoas, né, costumam É, chamar. Mas, assim, essa criança, ela já está segura, ela já entendeu que aquele ambiente está para ela.
aquele ambiente está disponível, as profissionais estão disponíveis. Então, assim, a gente verbalizar isso também, independente da criança já ter a linguagem, né, oral ampliada ou não, olha, eu estou com você. Nós podemos brincar, nós podemos fazer, né, o que você desejar, antecipar essa rotina. Olha, a gente vai lanchar, depois a gente vai para um encontro, a gente vai fazer tal coisa e você vai embora. Então, ela também fica tranquila porque ela sabe que a cada coisa que ela fizer, daqui a pouco vai chegar a hora dela ir embora. Algumas coisas na rotina que marcam, né? A gente agora, por conta da pandemia, os pais não estão vindo até as portas, né, das salas. E aí a gente faz um caminho até encontrar os pais. E a gente passa por um lugar que eles gostam muito, né? Que a gente tem 2 tartarugas e tem um peixe. E as crianças, né, têm demonstrado muito esse ano um interesse muito grande pela água, né? Pelo elemento da água, e a gente está olhando isso já carinhosamente. E aí eles sempre dão tchau. Então, assim, esse tchau, tartaruga, tchau, peixe, até amanhã. Ou até segunda. Isso também já traz para eles essa segurança. Eu tô indo, mas eu vou voltar. Eu tô despedindo, então tá chegando a hora de eu encontrar os meus pais. Então, assim, até como que você faz essa brincadeira desse ambiente, como que você leva, como que você traz, o que você conversa com aquela criança no caminho. Será que o pai chegou, só vou levar essa criança até lá porque tá na hora de ir embora? Eu posso dialogar com ela? Eu Não, posso relembrar o que nós fizemos? Eu posso fazer um novo combinado? sim. É fundamental dialogar, Eu não sei. fundamental explicar para essa criança, antecipar o que vai acontecer. A gente já fala já de uma Principalmente. ansiedade de educação infantil. E a Pamela está trazendo aqui uma questão que eu acho que é muito importante nesse tocante que você trouxe dos pais. Né, dos pais estarem atentos em momentos em que eles são chamados, porque né, aquela criança teve essa necessidade de repente não estar mais ali. E muitas crianças ficam vendo os amigos indo embora e ela ficando na escola. Então a gente sabe que isso acontece. Gente, a gente não tá colocando, né, julgando o pai que se atrasou naquele dia, a mãe que ficou presa no trabalho, e a gente está colocando também, né, o pai e a mãe, não estamos colocando uma responsabilidade somente na mãe. Isso Não. também ainda Os acontece pais. muito, né? A gente está falando dos pais ou dessa rede de apoio que também, né, faz parte ali desse, principalmente nesse primeiro momento. Mas é importante a gente pensar, por exemplo, eu deixei a criança lá, ela está no momento de adaptação, mas eu vou fazer qualquer coisa e esqueci meu celular. E a outra criança chorou e o pai veio e buscou. Como essa criança se sente? Ela percebe isso, né? E uma coisa que eu E quero deixar muito principalmente clara, nesse início, né, Carla? uma coisa que eu quero deixar muito clara, Principalmente nesse início. principalmente nesse momento, mas eu queria deixar muito claro, e até eu conversei várias vezes isso com a Jéssica, principalmente, é essa questão dos pais ouvirem os professores. São os professores que ficam com essa criança, né? Aí a gente volta para aquele exemplo clássico de que quando a gente vai no médico e o médico passa um remédio, a gente não questiona. Ué, mas você passou esse, mas eu não posso tomar outro? Mas eu não posso fazer do meu jeito? Mas será que um chá não resolve? Quando o professor fala, né, o adulto de referência no ambiente escolar relata alguma coisa, traz alguma coisa até mesmo com o intuito de dividir, porque eu acho que o professor ele não tem autonomia para decidir coisas na vida dessa criança no sentido de transição, como a Jéssica falou. Eu vou tirar a chupeta, ele não precisa mais. Isso é parte da família. Mas a gente que fica com essa criança em outros momentos, a gente pode pontuar. Olha, eu acho, né? O que você acha? Como é que a gente poderia fazer isso juntos? Porque somos, né, esse elo. Mas o tempo todo, né? Eu não acho que eu preciso buscar ele porque eu acho que ele já está adaptado. Mas não é você que acha, não foi você que estudou isso. Você conhece o seu filho, né? Da porta de fora ali da escola, não da porta de dentro. Então é muito importante, gente, o respeito ao professor começa aí. E o professor, ele precisa se impor, claro que não de uma maneira rude, não de uma maneira, né, grosseira, mas Profissional. as pessoas precisam entender que a gente não estuda à toa, a gente não faz uma faculdade, e principalmente professores de educação infantil. Eu acho que é o que mais estuda, gente.
faz faculdade, pós-graduação, todos os cursos de extensão, todas as lives, todas as coisas, tudo, né? E a gente é o que ganha menos. Vamos só querer deixar isso claro aqui, né, gente? Olha o detalhe. Não, só um detalhe. Mas eu acho importante a gente pensar nisso. Eu já conversei isso várias vezes com a Jéssica, justamente porque a gente trabalha com essas crianças menores. O professor, ele precisa ser ouvido e respeitado. Ele sabe o que ele está fazendo. Não, ele não está querendo se livrar do seu filho, da sua filha. Nós somos especialistas, né? Quando a gente fala de categoria profissional, a gente está falando disso. Exato. Né? Igual você falou, o médico, ninguém retruca ele. O advogado, ninguém retruca ele. O engenheiro está lá na obra, ninguém retruca ele. Por que que o professor tem que ser atropelado? Né? Então, assim, é uma questão de respeito. Independente de qualquer coisa. Isso já é uma questão de respeito. Eu olho para você, não acredito em você e acho que você tem que fazer o que eu quero porque eu pago, que relação vai ser estabelecida entre você e o profissional e o ambiente escolar? Pois é. E aí, o que essa criança vai aprender com isso? Né? Eu estou naquele ambiente, eu gosto da minha professora, mas eu chego em casa e ouço a minha mãe falando dela. Então, assim, são coisas, por isso que eu falo, tudo demanda da escolha. Faça a visita, tira todas as suas dúvidas, entenda que se esse ambiente é o que vai te deixar seguro, confiante, para que você traga o seu filho. Não adianta colocar ali porque eu preciso. Graças a Deus a gente tem, né, muitas unidades escolares, a gente tem de metodologias diferentes. Então, assim, pesquisem. Claro que não precisa ser especialista em educação para botar o seu filho na escola, mas você pode perguntar. Hoje a gente tem rede social que ajuda muito os pais em relação, né, às partes pedagógicas, as inserções da escola, em conteúdo, abordagens. Então, assim, tenta entender um pouquinho do que você acredita e que escola que acredita também nessa sua visão, nessa sua ideologia. Porque eu tenho certeza que nesse lugar você vai ser mais feliz. E isso também serve para a gente, né? A gente profissional da educação, a gente sabe que a gente tem um leque muito grande de possibilidades em relação a isso. Então, a gente se escolher uma abordagem, né, tradicional, uma metodologia assim, eu vou me sentir bem em trabalhar naquele ambiente? Não, será que eu estou próxima de uma construtivista, de uma sócio-interacionista? Então, assim, eu também tenho que me conhecer profissionalmente. A gente fala muito disso nas nossas conversas, né? Desse limite profissional, do que eu acredito, do que eu estudo, de como que eu vou me doar naquele ambiente, porque eu acredito. Então, tudo parte disso. E aí a gente pensa em educação, né? E quando a gente fala principalmente da educação infantil, a gente pensa que em leveza, em parcerias. Sim. A gente pensa em poética, porque sim, a vida é uma poesia. E as crianças têm isso o tempo todo, né? Essa questão da estética, dessa dimensão. Então, se a gente fala que a infância, ela é a primeira dimensão, né, da humanidade, ela é existência. Tudo começa na infância. Pois é. Então, isso tem que ser olhado cuidadosamente. Né? A Leila fala muito sobre isso. A gente vê professores pós-doutorados, né, dando aulas em universidades, mesmo com toda, né, vida acadêmica que ele tenha, mas que ele não vai conseguir fazer isso dentro de uma sala de educação infantil. Pois é. Porque a Pamela está dizendo que, assim, jogam na nossa cara que estão pagando e só isso que importa. Então, Pamela, eu vou te dar um conselho que é o conselho que eu dou para todo mundo. E, assim, não é essa questão de conselho é bom, se fosse bom, né, você pagava. É um conselho de experiência de vida. E eu falo isso para todo mundo, eu falo isso em todas as formações que eu faço, a Jéssica já participou de várias. Fundamente-se, né? Paulo Fox também fala isso, eu sempre trago isso. Por que que você está falando o que você está falando? E outra, hoje, gente, como a Jéssica falou, as pessoas têm acesso à informação. E hoje a gente tem documentos, né, que regem, que nos acolhem como profissionais de educação e que acolhem essas crianças também. Então, onde lá nesse documento está dizendo, está, né, fundamentando o que você está falando? Porque você precisa ser respeitada na sua profissão, no seu fazer ali. Porque você estudou para isso,
você tem conhecimento do que você está falando, né? Tem a Lívia também está dizendo aqui na creche que eu atuei, a mãe disse: eu pago para o meu filho tomar café, colação, almoçar, lanchar e quero que ele chegue em casa e durma. Então era melhor não ter tido um filho, né? Porque ia estar tendo um filho para ficar na escola para outra pessoa criar e ela chegar em casa e botar um boneco para dormir. Então eu acho que, claro que a gente não vai falar assim, mas eu acho que as pessoas também, antes de ter filhos, elas precisam refletir. É uma Sim, é uma pessoa, escolha também, é uma escolha. né? Ter filho é uma escolha. A gente sabe que por mais que a gente tenha uma rede de apoio grande, a gente também tem que abrir mão de algumas coisas em muitos momentos diferentes, É uma né? pessoa que E isso em tem vontade, todos os desejo, diferentes. necessidades, né? E a criança não vai chegar em casa e dormir. E ela pode até fazer isso por um tempo, mas ela também vai crescer, Vai. né? E Você vai tem ter as escolhas dela, né? Vai começar a saber se colocar de alguma forma, mesmo que não é, seja verbalmente, né? Porque tem as crianças que a gente ouve muito, ah, é mais agitado, ah, mas demonstra algumas coisas. Então, assim, por que que ela demonstra isso? Eu acho que tudo tem uma pergunta. sim, E quando a gente passa a buscar as respostas dessas perguntas, claro que geram outras, sim, mas a gente vai chegar a algum caminho. Então, quando a gente fala dessa criança pequena que chega na escola, a gente fala de uma mudança geral. A gente não fala só da mudança da criança que está entrando. A gente fala a mudança dos pais, a gente fala a mudança, né, da babá ou da avó, de quem também participa dessa rede de apoio. A gente fala de transformações. E isso vai mudar a rotina, isso vai mudar, né, as escolhas, isso vai mudar com o tempo os desejos também dessa criança que vai se colocando, que vai, né, mostrando também os seus desejos, como que isso é bom para ela, como que não é bom para ela. E cabe a gente profissionalmente, embasada de tudo isso, de conhecimento, estar para apoiar, não para decidir. Então, isso. assim, a gente está ali para apoio. Ó, a gente já E tá quase encerrando, né? Estamos no final. A Maristela colocou alguma coisa que a Lívia também não tá concordando aqui, gente. Eu também não entendi. E às vezes, né, isso ficou. Mas existem sim algumas escolas. Eu queria que a gente se encaminhasse para esse final, Jéssica, fazendo um apelo. Ontem a gente teve o dia, né, comemorado como o Dia Internacional das Mulheres. A gente sabe que a educação infantil é permeada de 99% de mulheres. Eu sempre me questionei se por isso também recebemos menos, né, por sermos só mulheres. Existe essa questão social, né, de estarmos num patamar abaixo, porque somos professoras de educação infantil, que em pessoas que ainda não entendem que é o momento mais importante da vida dessa criança. Então, que a gente se una, que a gente se defenda, que a gente se fundamente junto, que a gente se apoie, como a gente já tenta fazer, né? Com a Jéssica, a gente tenta fazer nesse grupo menor que a gente tem, no grupão do Manasse, mas que a gente se una com os nossos colegas de trabalho, que a gente não deixe, né, esse fomento de competição tomar conta, mas que a gente colabore, que a gente realmente, sabe, esteja ali uma para outra. Eu coloquei até isso aqui, né, como eu coloquei no meu primeiro post do dia, que eu sempre dou um post de bom dia, e eu falei sobre isso, né? A gente fala tanto de cuidar das crianças e de tentar ser humanizado, e com a gente. Por que a gente não faz isso com a gente? Por que não fazemos isso olha, mulher para mulher? Então eu deixo aqui esse meu apelo, já que a gente está falando de acolhimento de bebês nesse primeiro momento. Muitas pessoas também estão chegando na escola nesse primeiro momento. Somos mulheres, sabemos das nossas dificuldades. Para mim, a pior coisa é ficarmos menstruadas todo mês. A gente tem uma TPM, a gente tem cólica, a gente fica irritada. Isso é real. A gente já parte daí. Depois que a gente tem filhos, que nossa rotina fica mais pesada, a gente trabalha em casa. Então, assim, que fique esse apelo e que a gente leve essa reflexão adiante. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Hoje eu faço parte de uma equipe que a gente, da maneira que dá, que a gente consegue, a gente trabalha junto, a gente faz um planejamento junto, para idades diferentes e a gente vai se adaptando.
E, gente, isso é tão prazeroso. Isso é tão Enriquecedor, né? enriquecedor. E isso empodera a gente, sabe? Faz a gente realmente se sentir professora de verdade valorizada naquele ambiente. A gente precisa disso, porque quando a gente ouvir o que a gente não gosta, quando a gente se sentir diminuída, a gente vai ter como responder à altura sem perder a nossa razão. A gente precisa ser respeitado e sempre lembra disso, porque a gente respeita, né? A gente, que eu digo, a sociedade, outros profissionais, e o professor não é respeitado porque a gente aceita. Então, se a gente se unir, ninguém vai parar. Somos muitas. Quantos lares não são constituídos de professoras de mulheres, de mães solo, né, que trabalham ali, que às vezes trabalham 3 turnos, né, para sustentar as crianças. A gente também vive isso. Essa realidade da mulher no Brasil, da violência, do assédio, da diminuição, do receber menos que os homens. Então, vamos seguir isso, né? Esse apoio. Agradeço aos meninos que estão aqui hoje, que estão, né, apoiando essa iniciativa. A Jéssica, que eu sei que é uma mega parceira, que hoje trouxe reflexões muito importantes, que eu sabia que tinha gente aqui esperando para ouvir essas coisas. Trouxe um pouquinho da rotina dela e que ela sabe que esse espaço é dela para a hora que ela quiser falar, o que ela quiser falar. Eu vejo, assim, um crescimento da Jéssica nesses 2 anos que a gente se conhece enorme, né? E o quanto a gente vai se complementando. Eu já falei isso para ela várias vezes. O quanto que eu sou feliz, o quanto que eu acredito nessas meninas desse grupinho que a gente tem, mas que me ajudam muito, né? Que me direcionam e que trazem provocações, né, Jéssica? A gente lá, a gente... Muitas. Então, Traz choro, revolta, mas a gente tá aí. chora e pensa né, e se ajuda. Então, ó, a Pamela tá trazendo Jéssica maravilhosa, maravilhosa mesmo, incrível, uma profissional. Pamela mora no meu coração. Nós estudamos no normal juntas. Olha, a Mas a gente gente está tá sempre vendo. pertinho aqui, que a tecnologia, né, faz isso. A Lívia, que também está aí, muito presente, é minha comadre, é a madrinha da Júlia, também é da área educacional, apesar dela ter a preferência mais pro lado, né, empresarial, né, também é uma super profissional. Então, assim, é muito bom a gente ver que a gente não está sozinha, né? Então, assim, rapidamente, enquanto você estava falando, eu vi que a Maristela se consertou, né? Quando a Lívia discordou dela. Ela estava falando também que na rede municipal acontece. Então, assim, a gente fala de gestão. E isso vai independer de rede privada e pública, né? Então, É. quando a gente fala de gestão, a gente fala que isso reverbera muitas outras escolhas, muitos outros comportamentos, exigências ou não exigências, e também aquele grupo de docentes que formam aquela escola. Será que esse grupo é acolhido? Será que esse grupo é unido ao ponto de lutar? Será que só uma luta? Será que ela quer desistir? Então, assim, quando você fala disso, desse dia especial que foi ontem, de que somos a maioria ainda nessa categoria, a gente tem que pensar também nas nossas escolhas, né? Eu não quero ser uma professorinha, né? Tô até colocando no diminutivo, apesar de não gostar, porque eu gosto de criança. Não. Eu acredito na educação, eu acredito nas crianças, eu acredito nesse desenvolvimento, eu acredito nesse futuro, né? A gente conversa muito sobre isso. Não adianta falar que as crianças são o futuro do mundo, do país, se você não está deixando os filhos melhores. Esses filhos crescem, eles não são criança a vida inteira. Então, assim, vamos refletir nas nossas escolhas, vamos refletir também nos nossos desejos, vamos buscar para que a gente possa conversar de forma educada, mas também colocar os nossos olhares sobre isso, vamos fazer essa rede de apoio que é de extrema importância. Esse nosso grupo pequeno que a Carla relata, né? É um grupo que a gente é de redes diferentes, a gente está com faixa etárias diferentes, a gente tem funções diferentes hoje na educação, mas a gente se complementa. E uma das frases que a gente usou essa semana, né, foi que a gente tá para se apoiar, a gente tá para ser a palavra que falta no pensamento da outra, que às vezes, né, a gente tá tão mexida com tantas coisas daquele momento, seja da TPM, seja de um outro problema que está acontecendo, né, seja da sua insatisfação dentro do que, né, do ambiente que você vive hoje, mas a gente precisa de apoio.
Eu acho que nenhum trabalho tem que ser olhado, né? Nenhum colaborador tem que olhar para o outro como alguém que eu quero tirar dali porque eu quero o seu lugar. A gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que lembrar que antes de qualquer coisa que seja, de qualquer escolha profissional, nós somos humanos e o Humanarte tem esse olhar de humanidade. Então é uma pessoa humana tocando a outra pessoa humana. Então, se não tiver respeito nessa fala, nesse olhar, essa empatia, me colocar no outro, querer entender por que ele está agindo assim, a gente não vai mudar essa história. E hoje nós estamos decididas a mudar essa história. Então, como que a gente faz isso? Seja nas lives, seja nos posts todo dia, né? Seja nas reflexões, nas angústias que a gente sabe que ainda são muitas, mas a gente não pode esquecer disso. Acolher. Nós temos que nos acolher. Se a gente não nos acolhe, né, o nosso individual, a gente não acolhe ninguém. A gente não acolhe equipe, a gente não acolhe criança, a gente não acolhe família, a gente não acolhe o ambiente escolar, que muitas das vezes a gestão também está precisando do nosso acolhimento. A gente viu muito isso na pandemia. Então, assim, antes de qualquer coisa, vamos nos olhar quanto seres humanos e vamos nos acolher. E aí eu queria, Carla, sabe, assim, a gente terminar com uma frase que, né, do livro do Gianfranco, né, do Stacioli, que é um livro faladíssimo, né, que é o Diário do Acolhimento, e ele fala: acolher uma criança é também acolher o mundo interno da criança, as suas expectativas, os seus planos, as suas hipóteses e as suas ilusões. Então, a gente não está falando daquela criança que não tem nada na cabeça, chega na escola, você abre a cabeça dela e coloca tudo ali dentro. A gente está falando de uma criança que ela tem direitos, que ela tem seus conhecimentos prévios, que ela tem as suas vivências familiares em outros ambientes sociais e que na escola ela precisa ser respeitada quanto potência e quanto criança e que seja permitido a ela o direito à pesquisa, o direito ao desenvolvimento pleno, ao direito da brincadeira, ao direito das frustrações também, ao direito de crescer com dignidade. Então, assim, é muito, muito feliz eu estar aqui, né? Para mim, realmente, como eu falei no começo, a gente tem essa troca diária, né? Agora a gente só está abrindo a nossa troca, por isso que eu estou o tempo todo convidando para um bate-papo, né? Então, assim, é um bate-papo, é o que a gente já faz dentro da nossa rotina, né? Diariamente, às vezes que a gente consegue se encontrar, né? Em tempo real, através né, da rede social também, através do Zoom, do Zoom, mas assim, estamos aqui. Então, assim, falar para essas professoras, falar para essas mães que estão aqui com a gente, né, essas famílias, esses pais, essas tias que são responsáveis por essas crianças também, as avós que também fazem papéis, né, incríveis em momentos de ausência, de trabalho ou de perda também, que a gente sabe que acontece. Contem com a gente. Nós estamos aqui para ajudar. Estamos para ser ajudadas também. Então, assim, a gente não está falando de poder. A gente está falando que juntas nós somos mais fortes. Que juntas nós podemos mudar essa história. E que juntas decidimos escolher a educação para exercer o que a gente faz de melhor diariamente. Independente dos imprevistos, independente dos percalços, que a gente sabe, né, que a educação, a gente pode ter o melhor planejamento, a gente pode ter a melhor rotina, a gente pode ter tudo na cabeça, mas os imprevistos são diários, as surpresas são diárias, as turmas nunca são homogêneas. De ano para ano são histórias diferentes, são famílias diferentes, são conquistas ao longo do ano diferentes. E a gente, no final, ainda consegue olhar e falar assim: nossa, como eles cresceram. Nossa, como é feliz ver o que eles conquistaram. Então, assim, quando a gente fala para essa família, né, de forma carinhosa: olha, eu tô com você mesmo. Sim. Seja para mudança, seja para estratégia, seja para novas escolhas, mas a gente acredita que vocês são capazes
como nós acreditamos que os pais são capazes, que as crianças são capazes e que a gente está ali para admirar, né? A gente está ali para admirar Sim. tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente já saiu um pouquinho dessa casinha do mostrar, né, o documento, mostrar um relatório, mostrar que o seu filho faz isso dentro daquele grupo, daquela faixa etária, e a gente passa a olhar a sua criança potente, doida para pesquisar, cheia de ideias, querendo experimentar muitas coisas, fazer muitas descobertas, e a gente pode auxiliar nas escolhas do material, nesse ambiente que está organizado, na conversa diária, através de histórias, de músicas, de um abraço, de risadas, porque tem hora que a gente é mais criança do que as crianças, e isso é muito bom também. Então, assim, eu acho que é isso que eu desejo, sabe? Independente de ser só educação infantil. Porque eu acho que a transição ainda em algumas escolas da educação infantil para o Fundamental 1 também é um assunto para ser abordado. É, Eles ainda são crianças. sim. Então, assim, eu acho que são Também, escolhas também que a gente tem que pensar muito na hora das escolas. só queria complementar até uma questão que eu trouxe esses dias aqui no Manax, que é a gente pensar que a gente escolheu ser professor. Não é só por dom. Ah, eu tenho dom. Ah, ela tem o dom. A gente precisa parar de romantizar essa situação. Eu ouvi de muitas pessoas, né? Ah, mas eu tenho dom. Ah, mas eu faço por amor. Não. Não é por amor. A gente trabalha porque a gente precisa. Se a gente não precisasse, a gente não trabalhava. Não quer dizer que a gente não trabalhe com amor. Que a gente não É trabalhe diferente. perto. Mas não é por amor. A gente não ganha amor no final do mês. O amor não paga as contas no final do mês. Né? A gente trabalha umas mais, outras menos. Uma numa instituição que escolheu, outra numa que foi escolhida. Porque a gente precisa. Então, a gente parar de romantizar. Precisamos ser respeitadas como profissionais pela escolha profissional que fizemos, pelo caminho que optamos percorrer. Então, acho que eu deixo para vocês essa reflexão, junto, né? Somo aqui a tudo que a Jéssica trouxe, porque essa é a nossa verdade, até a Pri, que deve ser Priscila, tá falando, né? Que essa fala seja verdadeira, acolhimento com verdade. É viver essa verdade. Não adianta a professora, todos os dias, tratar aquela criança da maneira mais humanizada possível, falar baixo, respeitar, abaixar para falar, e não tratar os adultos, e não tratar os seus companheiros de trabalho, e não tratar as outras pessoas na sociedade, né? A gente é exemplo o tempo todo. É assim que as crianças se constituem, através dos nossos exemplos, através da interação. Não é só da interação com elas, é da interação no todo, é na interação no ambiente. Então, E elas são muito observadoras. muito observadoras e elas captam tudo, né? Que está acontecendo. Os bebês também, tá, gente? Bebê, tá? É sujeito de direito. Foi isso que a gente trouxe aqui hoje. E a Jéssica, né, brilhantemente deu tantos exemplos e falou tanto da sua rotina com essas crianças menores, né? A gente está aqui trazendo os bebês até 24 meses, né? Numa nomenclatura mais internacional. Então, eles tratam disso até 24 meses, vínculos com 24 meses ou 2 anos aqui no Brasil, da maneira que a gente trata. Então, fico com vocês, aguardando essa nossa união, que a gente se una cada vez mais. A nossa live vai ficar salva. Vai ficar no YouTube também, provavelmente amanhã, que tem, né, a Liane, que também é do nosso grupo lá, e a gente se apoia e me ajuda, porque o Manax cresceu, cresceu, cresceu e cresce todos os dias. E assim, é muito feliz de ver. Tem coisa triste, recebo mensagens ruins, recebo, mas isso não vai me parar. Eu acho que esse é o meu propósito, né? E a gente vai encontrando pessoas que somam e que vão se reconhecendo nesse propósito também, e a gente segue. Então vai estar lá. Depois vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês quiserem. Algumas pessoas aqui falaram sobre gestão. Levem para sua gestão, pergunta o que ela pensa sobre isso, né? Como é que a gente pode, a partir daqui, refletir junto com a sua equipe, leva essas ideias para a sua equipe, leva essa ideia do poder que a gente tem como mulher, como grupo, né? Já que a gente ontem estava trazendo essa questão. Então, a gente até acabou se estendendo um pouquinho, gente, mas agradeço muito a todo mundo que participou e realmente participou aqui com a gente hoje, trazendo suas, né,
seus pensamentos e dividindo com a gente também. Agradeço muito a Jéssica, né? Seguimos juntas, seguimos cada É um vez mais prazer. fortes. A gente cai, mas a gente levanta e a gente vai seguir assim. Pode ser que a gente não veja todas as mudanças que a gente quer ver, mas a gente está fazendo a nossa parte. E para mim isso já está suficiente, né? Eu acho que é isso que a gente deseja, né, Carla? Às vezes é mais, acredito que pode ser até mais fácil a gente falar sobre o que é acolher do que realmente isso acontecer na rotina. Mas quando a gente fala de crianças reais, de professoras reais, de vidas reais, a gente fala de humanidades, né? De humanidade, de pessoas reais. E isso acontece, não acontece só ali ou acolá, não só comigo também, que tem muito isso, né? Comigo é extremo, com o seu é palhaçada. Então, assim, vamos nos respeitar. Eu acho que o É o que princípio. fica para mim das nossas conversas muitas das vezes é isso, é a busca por esse respeito, né? Quanto pessoas, quanto escolhas, quanto profissionais, quanto mães, amigas, esposas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa disso e de se respeitar. Então, quando você fala, né, vamos conversar, vamos levar isso para a gestão, vamos trazer isso também, né? A professora que fala, não, eu me sinto diferente, mas como é que eu posso trazer isso? Sim. Será que eu preciso impor porque eu estudei sobre isso? Não. Mas como que eu posso trazer? Será que eu posso mudar a minha prática e isso chamar atenção de alguma forma? Será que eu tenho alguém que eu possa falar e me sentir mais segura para depois chegar até a gestão numa outra reunião? Então, assim, eu acho que tudo que é conversado é resolvido. Isso. Né? Então, assim, vamos continuar dialogando aí pela vida, né? Dialogando sobre educação, sobre vida, que a gente também, né, fala muito sobre as nossas questões pessoais, evolutivas, que é o que a gente busca. E, assim, um prazer estar aqui, sempre que precisar também, falar sobre qualquer tema da área. Eu Sabe sei. que eu topo mesmo, que eu amo falar sobre educação. A Liane até brincou com a gente, né? Ah, eu acho que vai dar até tempo de eu dar aula e entrar, porque vocês falam muito. É Então, assim, a verdade. gente tem que se Já tá regular famosa nisso, por isso. mas faz parte. Um beijo grande também para todas as pessoas que participaram, né, no chat, as que estavam só ouvindo, que a gente sabe que as pessoas também, né, aproveitam esse momento para fazer alguma coisa das suas rotinas. Mas assim, qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para ajudar, para pensar juntas quando a gente não tiver algum tipo de resposta, para fazer novas perguntas para a gente ir atrás também disso. Assim, contem com a gente. É Um isso. beijo grande. Um beijo, gente. Boa noite. Semana que vem a gente tem outra live. Acompanha aí. Beijão. Tchau, Bota tchau. aí. Tchau. Tchau.